Olá, pessoal, começando aqui o programa 65 do nosso CV Connect Sports. Programa 65 já, hein? Quem imagina? Quem imaginaria, né? Quem imaginaria? Hoje, dia 1º de maio, feriadão, dia do trabalho e também, infelizmente, dia que marca a morte dos 29 anos de falecimento de Ayrton Senna da Silva, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1 e um dos maiores ídolos brasileiros. Infelizmente, a gente, a gente aqui presta a nossa homenagem. Muito bem, estamos aqui para falar do futebol europeu. Quase tivemos campeão na Itália. Quase. Faltou um golzinho. E que, infelizmente, nosso Guilherme Ochoa não deixou que o Napoli fizesse. Né? Guilherme Ochoa, que é o grande ídolo de Thiago Saraiva. Thiago Saraiva está aqui com a gente, de volta com a veneziana verde itinerante. Estava sumida a veneziana verde itinerante, né? Eu E o tinha... nosso. Ela estava ultimamente com você, Giovanni. Pois mas aqui ela ficou marrom, né? E o nosso grande Charles, que está aí, que infelizmente ganhou o grande jogo da semana. Mas depois nós vamos falar dele. Vamos falar agora do campeonato italiano. O meu amigo Saraiva, é o seguinte: faltou pouco para o Napoli ser campeão, hein? Faltou pouco, Giovanni. Como você mesmo disse, bateu na trave, porque Guilherme Ochoa resolveu, mais uma vez, não deixar o time adversário fazer os gols. O Napoli teve tudo, né? O queijo e a faca na mão para fazer aquela bela massa e comemorar o título do futebol italiano. Mas, Giovanni, nem tudo está perdido, né? Foi um empate em casa, poderia ter vindo aí diante da torcida, mas ficou reservado, eu acredito, que para a próxima rodada. Porque mesmo com o empate, deu tanta sorte, né? Que o terceiro colocado, a Juventus, também empatou. A gente vai falar aí, né? Está fora E da o briga. segundo colocado também não venceu, né? Acabou Sim. perdendo. E então teve todos a sorte de campeão, né? Já pintou para o Napoli, está sobrando. Mesmo não vencendo, são 18 pontos de vantagem. Então, assim, faltando 6 jogos, né? Ou seja, são 18 pontos possíveis. O Napoli precisa talvez nem fazer mais pontos. Precisa de um ponto. Ele nem Só precisa que, fazer se ele nem precisa fazer se a Lazio perder, né? Pontos. é, ele precisa de um ponto. Pode ser dele ou pode ser do Sassuolo. Tanto faz. Então, cara, Exato, para mim o exato. Napoli já é campeão. Já é Esse não tem campeão. nem como. E você, Chaves? Sim, isso aí agora é questão de tempo. Assim, que se não for por uma vitória dele mesmo, vai ser pela Lazio perder ponto. Agora só não foi campeão mesmo por meramente questão matemática mesmo. Assim, a torcida até já se sente campeã já, como diria, com a vantagem dessa. Pois é, Já empatou dá com as. para Já dá para tirar aquele grito de campeão que está entalado há décadas. E o interessante é o seguinte: o jogo da Lazio foi antes, mesmo dia, né? Porque a prefeitura de Nápoles quis postergar o jogo do sábado para domingo. Então, aí o jogo da Lazio foi antes, né? Para atender o mercado chinês, que é Inter e Lazio 7h30 da manhã. O horário de jogo 7h30 da manhã aqui no Brasil é para atender o mercado chinês, né? E a Inter ganhou de 3-1. No que acabou o jogo da Inter, o locutor lá no jogo lá de Nápoles disse o seguinte: É finita! É finita la bardeira! Inter 3, Lazio 1. E aí o estádio foi a loucura, né? Você só falta a vitória agora. Fez 1-0, jogou o primeiro tempo bem, mas estava 0-0, fez 1-0 no começo do segundo tempo. Só que aí a Salernitana acertou um chute lá que sabe-se lá como, né? E aí fez o gol de empate e postergou essa comemoração napolitana. Mas, cara, quem esperou 33 anos vai esperar mais 3 dias aí, tá tudo certo.
né? O que são Sim. 3 dias para um jejum de 33 anos, né, Giovanni? A gente falou da Opa. Lazio. A Lazio jogou antes, como a gente havia dito, saiu na frente da Inter de Milão, mas tomou virada. Finalmente, É, Lautaro na Martínez fez verdade, a gol. Inter chegou a fazer um gol, né, Giovanni? E o gol foi anulado por impedimento. Sim, Não foi um gol, realmente foi bem anulado por lance de impedimento. Aí a Lazio fez, né, o que se esperava, buscar o jogo, fez 1-0, mas a equipe da Inter acabou sendo bem superior na partida, né, e acabou fazendo uma virada, e que virada, né? Jogou muito bem aí. Destaque para o Martínez aí, que acabou fazendo 2 gols. É, Lukaku dando passe, dando assistência para gol, né? A gente é acostumado a ver falar dos gols do Lukaku. Hoje, Lukaku acabou sendo garçom no segundo gol. E a Inter fez o que se esperava, né? Para não depender de resultados, de coisa, ela fez a vitória que precisava para subir aí nas classificações, né? manter na briga pela Champions, né? Via Campeonato Italiano. Hum. Bom, a Inter fez o que tinha que fazer, ganhou e ponto. E deu espaço para o Napoli ser campeão. Só que o Napoli não contava, mais uma vez, com as astúcias de Guillermo Ochoa. Vocês gostaram da referência, né? É. Pois é, Claro, Sim, claro, sim. claro. O mexicano, o Guilherme Ochoa, mais uma vez brilhantando aí. exatamente. E do outro lado, ô Giovanni, já que a gente está falando desses aí, esse jogo foi um jogo bom de assistir, viu? Entre Lazio e Inter. E nós tivemos a velha senhora também, né? Que poderia A Eca Senhora. talvez Mas dificultar alguma coisa ainda, tomar essa segunda classificação aí, mas você sabe que, também não surpreendeu, Saraiva, né? antes da gente falar da Juventus, é o seguinte, eu queria pontuar um negócio aqui. Eu, infelizmente, não consegui projetar aqui, mas o jornal Gazeta dello Sport deu uma notícia na semana passada de que a Inter, a partir desse jogo com a Lazio, jogaria sem patrocínio na camisa. Por quê? Porque o banco digital que patrocina a Inter, que é um chinês, segundo o jornal Gazeta dello Sport, deu um rombo de 24 milhões de reais na Inter. Ou seja, não pagou nenhuma parcela do patrocínio. Aí, aí é foda. Coisa O que não que você acontece só no faria? Brasil, né, Giovanni? É, A infelizmente, gente os não vê. times italianos entram Normalmente a gente numa. fala, se você tivesse dado essa notícia sem dizer qual era o clube, todo mundo pensaria que era um clube no brasileiro, né? Sim, Hum. isso aí tem no Gazeta dello Sport, você pode procurar lá. Inclusive, eu acho que eu pus no grupo lá para ver. 24 milhões de euros. De euros. O que você faria com 24 milhões de euros, Saraiva? Muita coisa. Vamos Pois é. deixar em óbvio essa situação, muita coisa. E você, Charles? Rapaz, eu nem sei por onde começar, não tanto dinheiro assim. E também, Segundo os dirigentes da aliás, Inter, esse patrocinador não botou um centavo desde o ano passado. Então, problema deles. né, Vamos falar com a Juventus? o- Vamos falar com a Juventus é ótimo. Falar da Juventus. Bolonha e Juventus 1-1. Bolonha saiu na frente e a Juventus empatou. A Juventus está completamente fora da briga pelo título. O Giovanni, você tinha dito semana passada aí no nosso programa, e eu concordo com a sua opinião. A Juventus corre aí, não sabe se vai ficar com 15 pontos, não sabe se vai perder 40. A Juventus, no final das contas, ela abdicou de brigar aí pelo campeonato italiano, porque já até estava difícil chegar aí no Napoli também, né? Então ela vai focar em ganhar a Copa da Itália e Não, brigar aí, a Liga porque, Europa. desculpa, a Liga Europa, porque ela é a chance dela de uma classificação, né? Sim. Ela abdicou esse torneio já para poder focar no outro, porque ela jogou tudo ou nada na Liga Europa, né? Joga tudo ou nada Hum. na Liga Europa. Ela tem que ganhar essa Liga Europa para garantir a vaga na Champions. Porque se for pelo campeonato italiano, corre o risco dela perder essa vaga justamente por conta desses problemas todos jurídicos aí, né? E Bolonha também, mais uma vez, na metade da tabela, né?
mais uma vez no metade da tabela. Time que não vai, nem não sobe, nem desce. Assim, É difícil, complicado. viu? É difícil. E você, Charles, esse empate da Juventus aí, empate que acabou com a chance de título da Juventus, mais uma vez. Ah, sim. Ah, é. A Juventus, eu imagino que esteja vivendo mesmo, ó, esse, pegando esse final de temporada aí para focar na Liga Europa, né? Porque eu imagino que já tem um pensamento que seja bem provável a perda de pontos, né? Aconteça. Então, porque então é pegar, focar na competição que dá para ganhar a vaga para a Liga dos Campeões, já mais garantida, né? Porque, Justamente. e não desgastar muito o elenco. Vamos só já projetar aqui o outro jogo. Por falar em vaga na Liga dos Campeões, confronto direto aqui. Roma e Milan, 1-1. A equipe do Roma empatou. É interessante que um gol foi aos 94, o outro foi aos 97. Então o jogo foi uma merda. 2 gols nos anexos, Os acréscimos. E nos mantém acréscimos. essas posições, né? Fizeram a alegria da Inter de Milão, hein? Justo, tem isso. Mas o que você pode falar aí, meu caro Saraiva? Ô, Giovanni, esse jogo aí, na verdade, ele estava valendo vaga aí para as competições internacionais, na verdade, né? E o placar não foi um placar bom para nenhum dos dois times no final das contas, viu? A gente esperava aí a Roma e o Milan, que estavam em quinto e sexto colocação, estão nesse momento, né, na quinta e sexta colocação, empatados aí com a Inter, que chegou depois da vitória com 57 pontos, né? Uhum. Esse placar foi ruim para as duas equipes, né? A Inter acabou com a vitória, superando os dois adversários numa única jogada, né? Sim. Vamos passar então aqui a classificação do Campeonato Italiano. Eu vou ter aqui o restante da rodada, né? Mas a gente só fala dos times grandes. Classificação: Nápoles 79, Lazio 61. Quer dizer o seguinte, Nossa. que faltando 6 jogos, a Lazio pode chegar no 79. No Campeonato Italiano, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. No confronto direto, os dois somados, os dois resultados que eles tiveram entre eles, deu empate em 2-2. Então a única chance da Lazio vencer o Napoli é pelo saldo de gols, que está em 20 gols de diferença. Então, cara, 99,8% esse título é do Napoli. Difícil tirar É o- 20 gols de saldo. Até porque o Napoli ele não precisa marcar pontos, né? Ele basta a Lazio perder pontos. Basta ficar, basta o Lazio perder pontos, mas também basta o Napoli ficar um jogo sem tomar gol. Uhum. E aí já empata e ganha, né? E lembrando que o Napoli na última rodada tem o último colocado, que é o Sampdoria. Então, cara, só por uma questão matemática mesmo, né? A Lazio 61, a Lazio ainda tem que confirmar a vaga dela na Champions, né? Então, Essa rodada foi mais favorável, Giovanni, para a Inter, né? Que acabou vencendo o segundo colocado aí, e entrou no pulou top 4. logo de sexto para quarto colocado já, né? E entrou no top 4. Inter venceu a Lazio 3-1, né, que a gente mostrou. Juventus 60, Milan 57 e a Roma 57. Foi ruim para Roma essa rodada, hein? Esse empate aí. E o Atalanta em sétimo com 55. Esses aqui ainda brigam por alguma coisa na Europa. Eu acho que o Bolonha está completamente fora. 45 pontos, está 12 pontos atrás da Roma. É do Não tem Atalanta chance para já. frente. Do O Atalanta para campeonato se frente. resume do Atalanta para frente Uhum. É. por questão de competições e títulos, né? Temos em nono lugar a Fiorentina com 45. A Fiorentina ainda pode ganhar a Copa Itália e ainda ganhar uma vaga na Liga Europa. A Monza 44, Sassuolo 43, Torino 42. Aqui o Udinese 42. Aqui é a galera que já está tranquila no campeonato, né? Da Salernitana para baixo, todo mundo briga pelo rebaixamento. Salernitana, Empoli, Lecce, Spezia e na zona de rebaixamento, Verona, Cremonese e a Sampdoria praticamente morta.
porque a Sampdoria só pode chegar em 35 pontos, então mais uma vitória desse pessoal aqui já elimina a Sampdoria. O meu caro Saraiva, vamos falar de Premier League. Premier League, o nosso Manchester City venceu a duras penas o Fulham por 2-1. O Manchester City está aí na liderança do campeonato, né, Giovanni? Tem aí Pulou na uma. frente. Pulou, né? Desculpa, né? Ele está na liderança porque pulou, né? Porque o Arsenal entregou, né? Entregou o balde de ouro, falou, falou, pode levar, que eu não tô nem aí, né? O Arsenal deu de mão beijada esse título aí pro Manchester City, era uma diferença, uma gordurinha relativamente boa, né? Acho que chegou aí nos 10 pontos e foi aos poucos caindo, até que o Manchester City encostou, e aí no confronto direto, né, diminuiu para 2 pontos, e com essa rodada aí, dessa última rodada, acabou superando o adversário, né, e tomando a dianteira aí, até porque o, o City tinha jogos a menos, né, Giovanni? Tem Tem jogos a ainda. menos ainda para repor, acabou vencendo o Fulham essa semana. Ele, mais uma vez, né, Giovanni? Quem tem Haaland tem tudo, né, no campeonato inglês. Acabou abrindo o placar com gol de pênalti, acabou depois cedendo o empate, ainda tudo no primeiro tempo, os gols, né? Todos os gols no primeiro tempo. E depois, mais uma vez, Alvarez acabou fazendo o gol da vitória. O City vence fora de É. casa, assume a liderança e, na minha opinião, Giovanni, já põe uma Foi. mão na taça. O Saraiva, deixa eu só voltar aqui no Campeonato Italiano, que eu esqueci de falar. A gente tem que falar certinho os negócios, né? Ah, na próxima rodada, que é nessa quarta-feira, a Lazio joga com o Sassuolo, 4 horas da tarde, lá em Roma. Se a Lazio perder ou empatar, o Napoli é campeão quarta-feira. Caso contrário, na quinta-feira, o Napoli joga com o Udinese, em Udine, e pode faturar a taça no dia 4 de maio, né? E, enfim, agora voltando só para a Premier League, o City ganhou a duras penas, que o Fulham não foi fácil vencer, não foi fácil. Então, assim, mediante ao que foi esse jogo aqui, eu acho que o título ainda está em aberto, porque o City pode encontrar alguma dureza aí, inesperada. Enfim, lembrando que o Arsenal não jogou ainda nessa rodada, ele joga amanhã com o Chelsea. Pode ser que o Arsenal retome, né, a liderança, mas o City vai pagar um jogo na quarta, desses que estão devendo. Agora vamos falar do grande jogo da rodada. Ô Charles, que jogaço, hein? Uhum. 4-3 Nossa. Liverpool. O Liverpool abriu 3-0 com Uhum. 16 minutos de jogo. Aí a torcida do Sim, sim. Tottenham, lembrando o que aconteceu lá com o Newcastle, cascou fora do estádio, achando que o time não ia, não ia fazer nada. Só que o Tottenham foi lá e empatou. Foi o Uhum. primeiro gol do Richarlison com a camisa do Tottenham pela Premier League. Só que aí o Tottenham deu aquela toterrada, vamos dizer assim. Empatou os 93 e foi lá e tomou um gol da derrota para o Liverpool aos 94. Uhum. É, essa aí é para, tipo, aqui é ditado lá, alegria, torcedor do Tottenham dura pouco. E iam Sim. conseguindo um empate heróico fora de casa para retomar a confiança e tal, com com o primeiro gol na Premier League de uma das principais contratações do time na temporada, e de repente toma um gol logo em seguida do empate, para jogar aquele balde de água fria e tal, com direito até a lesão do Klopp na comemoração do É, gol. o Klopp pode ser punido porque xingou o juiz. Essa é uma vibe de Brasileirão, hein? Pois é, pois é. Eu não consigo entender, não. Até o nosso Jürgen Esse Klopp aí. jogo, Giovanni, como você colocou, foi o jogo mais interessante aí da rodada, porque nós tivemos o City, né? Acabou vencendo e superando aí por enquanto, né? Tomando essa liderança do Arsenal, o Arsenal que ainda não jogou na rodada, como você colocou muito bem. O Newcastle
E o United acabaram também vencendo, né? Era o resultado que a gente esperava, né? Foram mandando suas partidas, jogando diante da sua torcida, a gente Sim, esperava a vitória das duas equipes e acabaram acontecendo. E esse jogo aí entre o Liverpool não foi só uma vitória em cima do Chelsea, do Tottenham. Acabou superando o Tottenham na tabela, né? E com essa pontuação, é, abrindo uma vantagem ali para o Aston Villa, que é o sétimo colocado, a gente vai mostrar daqui a pouco a satisfação. Então, esse sim. jogo ele teve um peso muito grande a favor da vitória, para o Liverpool, graças a essa vitória. Sim. Na verdade, é o seguinte, o Tottenham está com um treinador interino, né? Porque mandou embora o Antônio Conte. Tá com um treinador interino lá, e que é um treinador que dizem que os atletas gostam, então deve ser treinador para a próxima temporada. Eu só esqueci o nome dele, eu sei que é um ex-atleta do Tottenham. E, enfim, mas o time não pode dar umas brechas dessa, né? De entrar desligadão, tomar 3 gols do Liverpool em 15 minutos, tomou 5 gols do Newcastle isso para trás em 20 minutos. Acho que isso faz Técnico com que o Ryan Tottenham. Mason. Brian Mason, né? Eu acho que isso faz com que o Tottenham fique para trás. É por isso que o time não disputa título, não Hum. disputa nada, porque entra desligado do jogo. Esse foi ruim Já. para a equipe, né? O Tottenham mostrou uma força de reação, buscou um placar diverso na casa do adversário de 3-0. Mas, assim, por que que a gente não viu todo esse poder de reação do Tottenham em outras partidas, né? Aí, contra um adversário duríssimo aí, ele deu esse poder. Porque contra times mais, vamos dizer assim, tecnicamente inferiores, ele não jogou dessa forma e garantiu pontos necessários aí para buscar uma liga dos Uma campeões aí, né? Champions, né? Uma Champions, né? Participar da Liga dos Campeões aí e tal. Agora tá aí na sexta colocação, correndo o risco de ficar de fora de tudo, né? Exatamente. Correndo risco de ficar de fora de tudo. Outro detalhe que eu quero puxar aqui, que eu acho interessante, é o seguinte. Olha aqui. Os gols, são 7 gols. 2 ingleses, um colombiano, um egípcio, português, um sul-coreano e um brasileiro. Ou seja, o campeonato inglês, na verdade, ele é inglês de fachada, né? Porque Uhum. o que tem de gente estrangeira no campeonato inglês é um negócio impressionante. Inclusive, tem times aí quase que completos de jogadores fora da nacionalidade inglesa, né? Enfim, bem interessante isso aí. Enquanto isso, a gente vê no Campeonato Brasileiro uma restrição, né? Só pode 5 jogadores estrangeiros, 6 jogadores estrangeiros. Eu acho um balela. Acho que o clube É, tem que ser aumen- livre para. Oi? o número de vagas aqui no Brasil aumentou em duas esse ano. Não sei se foi para 7 ou para 8. Acho que para Pois é. 7. Mas assim, mas na hora do jogo só 6 que pode. Então, não adianta você contratar 8, você tem que deixar 2 fora, entende? Então, Assim. eu acho assim uma mente mais aberta, o pessoal lá na Inglaterra, mais aberta para quem é de fora. Agora, para quem é de dentro, não é tão aberta assim, não, né? Assim, né? Eu acho que a grande questão de você deixar isso 100% aberto, a contratação de jogadores estrangeiros, é que não vale muito a pena o clube investir em divisões de base. Se você já tem um bom aporte financeiro, então é muito mais fácil você já contratar um jogador pronto do que ficar garimpando. Mas aí vai contra o que o Klopp defendeu uma vez lá no Liverpool, que é fazer um time profissional 100% de atletas revelados no Liverpool. Ele entrou no Liverpool com essa ideia. Agora provavelmente deve ter mudado, né? Sempre assim, né? Pois é, vamos passar para frente aqui. É, Meu caro Saraiva falou, confronto direto. Manchester United venceu o Aston Villa 1-0. Vitória importante e apertada, né? Que foi lá para os É mais uma vez, 44 Bruno Fernandes, né? do tempo. Acabou fazendo o gol aí e garantindo a vitória do time de United, o time de Manchester, né? O Manchester United. United. Mas é importante, né? A gente contava aí que o Manchester ganhasse essa partida dentro de casa, diante da sua torcida, e confirmou esse favoritismo, né? Justamente. Vamos passar aqui
para a nossa gloriosa tabela, e aí nós vamos ver com a City 76 pontos, passou na frente do Arsenal, né? Arsenal 75, o Arsenal ainda joga com o Chelsea, joga amanhã. Newcastle Mas 65, aí Manchester United continuam, na 62. verdade, os dois jogos. No momento não, né, Giovanni? Mas o Arsenal pode passar, mas ainda continua o City com os dois jogos a menos, né? Inclusive o City vai pagar um desses jogos quarta-feira agora, dia 3. Liverpool 56, o Liverpool entrou na quinta posição na Liga Europa. Importante. E o Tottenham também segue na Liga Europa na sexta posição, porque o Manchester United ganhou a Copa da Liga e aí abre uma vaga aqui para a Liga Europa. E o Aston Villa, sétimo, 54, também empatado com o Tottenham. Diferente da Itália, na Inglaterra o saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Por isso que o Tottenham está na frente do Aston Villa. Bom, temos Brighton, Brentford, Fulham, Crystal Palace, galera que já não briga por mais nada. Chelsea, 39. Chelsea estagnou nos 39 pontos. Né? O Parou, tá em Chelsea só décimo. cumpre tabela nesse momento. Só com tabela. Vai pegar o Arsenal amanhã. Tem 39 pontos em 12º. E lá embaixo, galera que briga ali, né? Então, tirando o Wolverhampton, Bournemouth, Aston, West Ham, Leeds, Leadford, Nottingham Forest, Leicester, Everton, Southampton, todos ali já brigando contra o rebaixamento. Bom, vamos falar agora de La Liga, Campeonato Espanhol. Finalmente os times resolveram ganhar, hein? Finalmente os times resolveram ganhar e ganhar bem. Foi assim, um negócio. Vamos lá. Meu caro Saraiva, Barcelona 4-0 no Betis. Betis O histórico freguês do Barcelona, Barcelona. o Barcelona fez aquilo que a gente já esperava que ele fizesse há muito tempo, né, João? Voltar a ganhar os dois times grandes aí, né, da liga aí. O Barcelona acabou fazendo um primeiro gol, né? Um passe ali do Rafinha, o jogador Chrysler, né? Acabou fazendo o gol no começo da partida, ali pelos 15 minutos. Depois, logo Christensen. na sequência, nós tivemos aí, né? A expulsão do Gonzalez, né? Isso aí acabou favorecendo mais ainda o futebol do time da Catalunha, né? E aí ele, Robert Lewandowski, que acabou fazendo o segundo. Depois o Rafinha, que tinha sido garçom, acabou recebendo a assistência do Busquets, né? E acabou fazendo o terceiro gol. E depois acabou ainda o Betis dando um presente, né, para o time do Barcelona, que já nem precisava de ajuda, acabou ganhando um gol contra ainda para fechar a partida. Ô, Giovani, mas aí o Barça, que a gente esperava ver há um bom tempo, acabou se mostrando nessa rodada, fazendo 4-0 em cima do Betis e abrindo aí, a gente vai falar daqui a pouco, uma boa vantagem para o segundo colocado da competição, né? Depois a gente vai Sim. falar disso aí. Manteve, né? Manteve, Manteve, né? Porque acabou com o outro também. porque o Real Madrid, em nada mais, ganhou 4-2 sobre o Almeria, né, Charles? Opa, 3 gols do mais Benzema, hein? uai, Só? mais um hat-trick do Benzema aí no, na La Liga mas assim, voltando aí mais uma, digamos assim, a normalidade da La Liga, né? Assim, a dupla Real O e trio, né? Barcelona ganhando bem, Na verdade, você assim, não foge desses três, né? é, Não Real, foge Barcelona disso. e o Atlético de Madrid meio que te penetra entre eles. É, Finalmente, assim, até pelo poderio dos elencos que eles têm, e é isso, né? Ó, eu imagino, assim, que agora isso aí já mais para o Real Madrid já colocando, já se aquecendo para a volta da Liga dos Campeões, né? Então já começando a colocar o pé no acelerador de novo nesse jogo e agora, como diria, né, o Barcelona ainda tem a sua diferença, manteve a sua diferença com a rodada a menos. É assim, né? Aquilo lá, né? Questão de tempo até para o Barcelona Destaque conseguir além um desse foi bom título. jogo você aí, falar ô, isso. Giovanni, Ah, só destacar aí os brasileiros, né? O Vini Júnior e o Rodrigo deram Sim, assistências e acabaram. Depois o Rodrigo acabou fazendo o quarto gol do Real, né? é. Muito boa a Bom, partida dos uhum, brasileiros. por falar no Real, o perseguidor dele, o Atlético de Madrid, também
fez 5 no Valladolid, do Fora de nosso casa, né? Ronaldo. Fora de Fora casa, o de time aí casa. do Ronaldo, o Ronaldo Futebol Clube aí, não é o Real, né? O Ó, Ronaldo, La Liga o Ronaldo. Ronaldo, o, Fala, o Thiago. Ronaldo Futebol Clube espanhol aí, né? Como diria. Assim, mas é até aquilo lá, né? Meio que um ponto fora da curva, assim, um time assim do Simeone goleano, o Atlético do Simeone goleano aí, e mostrando aquela, né, do time do Valladolid do Ronaldo, né? Assim, de ficar mais na parte da metade de baixo da tabela e tal, e para é, que é o, com o objetivo máximo de se manter. o Atlético abriu 3-0, né? Acabou depois esboçando a reação, né? O Real, Uhum. o Ronaldo Futebol Clube acabou esboçando a reação, fazendo 2 gols, né? Chegou a estar 3-2 ali, com chance até talvez de buscar um empate, mas acabou depois saindo um gol contra, né? O time Sim. acabaram convertendo um gol contra, o Atlético abriu 4-2 e aí acabou fazendo depois, por Agora eu consequência vou disso, falar um o negócio pra quinto gol. vocês. E Tomar segue a 5 perseguição, né, gols. Giovanni? Um jogo Vou a falar um, menos agora e o Barcelona na frente. eu vou falar um negócio pra vocês. Tomar 5 gols do Atlético de Madrid do Simeone tem que fazer força, hein? Estavam Tem que fazer empenhados força. nisso aí. Porque- E o resultado foi muito bom para essas três equipes, né, Giovanni? Porque acabaram consolidando as suas classificações aí Agora, para a liga, a principal competição europeia, né? Uhum. UEFA Champions League. Muito bem. Agora deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. A gente fala só dos times grandes, mas tem um negócio que aconteceu que é um milagre. O Elche ganhou 4-0 em cima Nossa. do Raio Vallecano. O Elche que perdia para todo mundo e conseguiu ganhar do Raio Vallecano, que ganhou do Barcelona na rodada passada. O Elche está praticamente morto, praticamente caiu, mas, enfim, conseguiu essa pequena sobrevivência aí na tabela. Vamos passar aqui a classificação. Barcelona 79, Real Madrid 68. Quer dizer o seguinte: o Barcelona com mais 2 vitórias ele ganha. Ganha o Faltam campeonato. 6 jogos, né, Giovanni? 6 jogos, Exatamente. 3 pontos por jogo, tem 18 pontos em disputa, para uma diferença de 11 pontos ser tirada, né? Então, O aí, se tu... Barcelona, o Madrid pode chegar em 85, aliás, em 84, não, 86. 85, 86, né? Mais Isso. 2 vitórias aqui do Barcelona, eu acredito que Uhum. já mata isso. E o Porque Atlético nós de estamos. Madrid, Quando a gente faz essas contas, a gente considera que o outro time vai vencer todos os jogos, né? Então, exatamente. a gente não Uhum. conta com tropeços, né? Se tropeçar o Real também, o Barcelona pode nem precisar das vitórias. Só para fechar aqui, é o seguinte: o Atlético de Uhum. Madrid 66, o Atlético ainda tem chance, mas também muito remota. Real Real Sociedade Sociedade também abriu uma vantagenzinha, né? 58, Ganhou do mas a Real Sociedade Osasuna já está nessa fora. rodada por 2-0 e acabou aí chegando na quarta colocação e abrindo uma certa vantagem, Giovanni. Sobre a quinta posição que é o Vila Real e o Betis 49,6. Lá embaixo, na zona de rebaixamento, Espanhol 31 ainda tem chance de sair, o Getafe 31 ainda tem chance de sair, e o Elche está morto praticamente, né? Ele só pode chegar em Deu uma 35. sobrevida, Giovanni, uma sobrevida, pelo menos ali para falar que É. não terminou sem mais uma vitória, né? Uhum. Galera, é o seguinte, esse foi o nosso bloco europeu. Daqui a pouco a gente volta para falar do Brasileirão. Tem bomba no Corinthians. Tem bomba no Corinthians, vamos falar daqui a pouquinho, no segundo bloco aí, tá certo? Então, até mais. Tem.